Tem criaturas que parecem ter saído de um filme de fantasia, mas elas existem e estão voando, rastejando e brilhando por aí. Se liga nesses insetos que parecem obras de arte vivas, começando com a mariposa pôr-do-sol de Madagascar, com asas que misturam laranja, verde, rosa e preto metálico. Ela parece um vitral em movimento. É tão colorida que muita gente acha que é uma borboleta, mas não, é uma mariposa e voa durante o dia, diferente da maioria das suas parentes noturnas. Agora olha isso, o gorgulho azul de Schoenherr. Esse besouro tem um azul elétrico com toques de verde que mais parece pintura de carro esportivo. É pequeno, mas chama a atenção de longe. Encontrado na Nova Guiné, ele parece um acessório de luxo que ganhou vida. E se você acha libélula tudo igual, é porque nunca viu de perto as donzelinhas. Esses insetos têm asas finas e transparentes, com reflexos metálicos, corpos alongados e cores que variam do azul neon ao verde esmeralda. Quando sobrevoam a água, parecem joias voadoras. Falando em gigante, a mariposa Atlas é uma das maiores do mundo. Suas asas podem chegar a 30 centímetros de envergadura, com desenhos que lembram cabeças de cobra. Acredita-se que isso assuste predadores. Parece uma criatura mitológica, mas é 100% real. Agora uma que parece um alien fashionista, a vespa de cauda rubi. Esse inseto tem um corpo fino, com cauda longa e avermelhada, que parece uma fita de seda. Apesar do visual intenso, ela é mais discreta do que parece, mas é melhor não provocar. Hora de falar da queridinha das florestas tropicais, a borboleta morfo. Suas asas azul metálicas parecem feitas de LED. E sabe o mais louco? Essa cor não vem de pigmento, mas de como a luz bate nas escamas microscópicas das asas. É tecnologia natural em nível máximo. O louva-a-Deus orquídea é outro que engana os olhos. Ele imita uma flor, com patas que lembram pétalas e movimentos suaves, como se estivesse balançando ao vento. Ele não só é lindo, como é mortal. Insetos se aproximam achando que é uma flor e viram almoço. Chegando com mais cor, temos o gafanhoto arco-íris, com vermelho, azul, amarelo e preto no corpo. Ele parece ter sido pintado por uma criança criativa. Essas cores vivas servem como aviso. Ele é tóxico para quem tentar comer. Bonito, mas venenoso. A borboleta de asas de vidro. Suas asas são quase invisíveis, como se fossem feitas de plástico transparente. É uma das camuflagens mais elegantes da natureza. Leve, frágil e quase mágica. Esses insetos provam que a beleza da natureza vai muito além do que a gente imagina. Alguns parecem joias, outros parecem fantasmas, mas todos são reais e deslumbrantes. A natureza parece ter usado o modo arco-íris em alguns animais e o resultado é tão surreal que parece Photoshop. Mas não, essas cores todas são reais. E você vai ver agora os animais mais coloridos do mundo, começando com ele, o polvo flamboyant. Esse pequeno polvo tropical tem um corpo que parece uma pista de LED ambulante. Quando ameaçado, ele ativa cores vibrantes que piscam entre vermelho, branco e roxo. Um verdadeiro show de luzes subaquático. E sim, ele é tão estiloso quanto perigoso. Sua toxina é altamente venenosa. Do mar para a terra, as rãs venenosas da América Central e do Sul, elas vêm em cores absurdamente vivas. Azul, amarelo, laranja, vermelho. Mas não é por beleza. Essas cores gritantes são um alerta. Elas carregam toxinas fortíssimas na pele, traduzindo, bonitas, mas mortais. Agora, o peixe mandarim. Ele parece ter sido desenhado com lápis de cor neon, azul elétrico, laranja, verde-limão, tudo num corpo pequeno e brilhante que nada lentamente pelos recifes do Pacífico. É difícil acreditar que aquilo é um animal de verdade. Indo para o céu, temos o pássaro do paraíso. Algumas espécies parecem que saíram de uma galeria de arte moderna. Machos exibem penas absurdamente coloridas em rituais de dança complexos, onde cada movimento mostra um novo ângulo das cores. É um espetáculo. Entre os insetos, o besouro joia. Ele reflete luz como se fosse metal polido. Cada um tem um padrão único, variando entre tons metálicos de verde, azul, cobre e até roxo. Alguns cientistas estudam esses besouros para desenvolver novos materiais reflexivos. E tem também a borboleta 88, o número mesmo. Ela tem asas pretas com vermelho e um padrão branco que lembra o número 88. Parece que foi pintada à mão. Já a borboleta morfo é outra estrela.
azul metálico que brilha de longe, sem usar pigmentos. É pura ilusão de ótica causada pela estrutura das asas. Agora, o camaleão-pantera. Ele consegue exibir cores vibrantes que variam conforme o humor, temperatura e ambiente. Azul turquesa, rosa, verde-limão, laranja intenso, tudo num só bicho. E o mais incrível, essas mudanças não são só para se camuflar. Ele também usa as cores para comunicar emoções e competir com outros machos. Esses animais provam que a natureza é a melhor designer gráfica que existe. E ela adora caprichar nas cores quando quer impressionar. Tem coisa que parece mentira, mas é só o mundo sendo absolutamente genial. Se liga nessas curiosidades que vão virar sua cabeça. Começando com o rinoceronte. Aquele chifrão que ele carrega na cara é imponente, mas não é o que parece. Não tem osso ali dentro. O chifre do rinoceronte é feito de queratina, a mesma coisa que compõe o seu cabelo e suas unhas. É como uma unha gigante colada na testa. E o mais doido, se cortarem o chifre sem machucar a base, ele cresce de novo, ou seja, ele é resistente, mas também regenerável. Isso já salvou muitos rinocerontes vítimas de caça ilegal, onde os conservacionistas preferem cortar o chifre antes que os caçadores o façam com crueldade. Agora segura essa. O peixe palhaço, aquele mesmo do filme, pode mudar de sexo. Todos nascem machos, mas se a fêmea do grupo morre, o macho mais forte se transforma nela. Literalmente, ele muda o corpo e os hormônios para virar a nova chefa. É a natureza resolvendo o problema sem Tinder. E isso não é raro, tá? Esse tipo de troca de sexo é chamado de hermafroditismo sequencial. E alguns outros peixes também fazem isso, só que o peixe palhaço ficou famoso por causa da dinâmica única do grupo. Sempre há uma fêmea dominante, um macho reprodutor e vários machos menores na espera. Quando o topo da hierarquia muda, o corpo muda junto. E falando em identidade, sabia que nenhum cachorro no mundo tem o mesmo desenho no focinho que outro? O nariz de um cão funciona como uma impressão digital. Cada padrão de linhas, ruguinhas e texturas é único. Tem país que até usa isso para identificar cachorros oficialmente. É tipo um RG molhado. Algumas empresas até criaram apps que escaneiam o focinho do cachorro como forma de identificação segura, especialmente útil em casos de perda ou roubo. É a tecnologia usando o que a natureza já fazia muito bem. Partindo para os jacarés, o menor do mundo é o jacaré anão, também conhecido como paleosuco. Quando adulto, ele mede só 1,2 metros e pesa menos de 15 quilos. Vive escondido na Amazônia, arisco, pequeno, mas com cara de quem manda no pântano. Apesar do tamanho compacto, ele tem comportamento bem territorial e costuma se esconder entre galhos e raízes submersas. Pouca gente vê um desses na natureza, mas ele está lá, firme e forte. É um lembrete de que nem todo jacaré precisa ser um monstro gigante para ser impressionante. Um verdadeiro mistério com penas. O jacamim de costas cinzentas. Essa ave vive tão escondida na floresta que é conhecida como o fantasma da mata. Caminha no chão, se mistura com a sombra e quando você tenta ver, sumiu. Só quem conhece bem a Amazônia consegue encontrar. Ela anda em pequenos grupos, quase sempre em silêncio, procurando insetos e frutas pelo chão da floresta. É um daqueles animais que vivem ali há séculos, mas a maioria das pessoas nem sabe que existe. E isso diz muito sobre o quanto ainda temos a descobrir no nosso próprio planeta. Cada um desses bichos parece saído de um universo paralelo, mas eles são 100% reais. E estão por aí, vivendo suas vidas malucas, enquanto a gente mal faz ideia do que acontece fora da nossa bolha. O planeta é um zoológico secreto cheio de truques. A gente acha que conhece a natureza, mas ela sempre tem um plot twist guardado. Na natureza, nada é tamanho único. Tem bicho que é tão pequeno que some na palma da mão, e outro que cobre quilômetros de floresta sem que ninguém perceba. Se prepara, hoje a gente vai conhecer os extremos do tamanho no mundo natural, começando com um dos campeões da delicadeza, o menor inseto do mundo. Ele se chama fada parasita. Parece nome de conto de fadas, mas é real. E microscópico, com só 0,14 milímetros, esse inseto é menor que um grão de sal. Os machos nem
nem tem asas, boca ou olhos. É quase uma partícula viva. Agora vamos para o outro extremo. O maior inseto do mundo é um bicho-pau gigante da China. Ele mede mais de 60 centímetros contando as pernas. Imagina dar de cara com um graveto de meio metro e ele começar a andar. E se eu te dissesse que o maior ser vivo da Terra é um cogumelo? Sim, ele vive no subsolo de uma floresta nos Estados Unidos. Chama Armillaria ostoyae e cobre mais de 9 quilômetros quadrados. Por cima, você vê só algumas árvores e cogumelos comuns. Por baixo, um monstro silencioso, gigante e com milhares de anos. Do imenso pro quase invisível, o menor peixe do mundo é o Paedocypris progenetica. Ele mede cerca de 7 milímetros e vive em pântanos da Indonésia. O corpo é quase todo transparente e você precisa de lupa para perceber que ele é um peixe de verdade. E a maior flor do mundo, a Rafflesia arnoldii. Ela pode ter até 1 metro de diâmetro e pesar mais de 10 quilos. Parece bonito, né? Mas não se engane, o cheiro é de carniça podre. Ela atrai moscas como estratégia de polinização. É o perfume mais fedido da natureza. Agora segura essa. O polvo tem um dos maiores cérebros proporcionais do reino animal. Ele tem cerca de 500 milhões de neurônios espalhados inclusive pelos braços. É como se ele pensasse com o corpo inteiro. Inteligência tentacular. E o menor mamífero do mundo é o morcego nariz de porco, também conhecido como morcego-abelha. Ele pesa só 2 gramas e mede 3 centímetros. Cabe na ponta do dedo. Mas não se engane, mesmo minúsculo, ele é um caçador ativo e voador ágil. Para compensar, o maior animal do planeta é a clássica baleia azul. Um verdadeiro navio vivo. Pode chegar a 30 metros de comprimento e pesar 150 toneladas. Sua língua sozinha pesa o mesmo que um elefante. E o coração, do tamanho de um carro pequeno. E falando em multidões, a maior colônia de insetos conhecida é a das formigas argentinas. Elas formam uma supercolônia que se estende por mais de 6.000 quilômetros na Europa. É como se fossem uma única mente coletiva espalhada por países inteiros. O camarão mantis. Esse bichinho tem olhos tão complexos que fazem inveja a qualquer câmera. Cada olho funciona de forma independente e enxerga cores que o olho humano nem consegue imaginar. Ele vê ultravioleta, polarização e ainda calcula profundidade com um só olho. Na natureza, o tamanho não define importância. Seja no microscópio ou cobrindo florestas, cada ser vivo é uma surpresa, esperando para ser descoberta. No fundo do mar, a natureza solta a criatividade sem limites. Esquece peixinho colorido. O que vive lá embaixo parece mais obra de ficção científica do que bicho real. Se prepara para conhecer criaturas abissais que mais parecem alienígenas do oceano, começando com um dos mais bizarros, o peixe ogro, com dentes longos, olhos esbugalhados e cara de vilão de filme. Ele vive em profundidades onde a luz não chega. Parece um pesadelo, mas é só mais um morador das trevas aquáticas. Agora olha isso. O dragão azul parece um Pokémon, mas é real. Ele flutua na superfície do mar e tem um corpo azul prateado com formas que lembram asas. Pequeno, bonito e tóxico. Ele se alimenta de águas vivas e armazena o veneno delas para se defender. A lula vampira do inferno faz jus ao nome. Ela tem olhos gigantes, corpo escuro e tentáculos que parecem capas. Vive em águas profundas com pouco oxigênio e, apesar da aparência sombria, não é agressiva, só excêntrica. O peixe-diabo negro parece uma lâmpada assassina. Ele tem uma luz bioluminescente pendurada na cabeça para atrair presas no escuro total do fundo do oceano. E a diferença entre o macho e a fêmea é tão absurda que o macho vira um parasita grudado no corpo dela. Agora, um nome que diz tudo: verme peludo de pompons. Ele vive perto de fontes termais submarinas e tem o corpo coberto por cerdas brancas que lembram algodão. Parece fofo, mas vive em ambientes extremos e cheios de enxofre. O isópode gigante é tipo uma baratona do mar com mais de 30 centímetros de comprimento. É parente dos tatuzinhos de jardim e vive no fundo do oceano, se alimentando de restos. Parece um robô crustáceo. Já viu uma enguia com boca de pelicano? A enguia pelicana tem uma
uma mandíbula enorme que pode engolir presas maiores que ela mesma. Vive em grandes profundidades e seu corpo é gelatinoso, adaptado à pressão. Os quitenóforos, também chamados de gelatinas combi, são criaturas translúcidas que se movem com fileiras de cílios brilhantes. Parece um ser feito de luz líquida, pura magia flutuando no escuro. Terror das profundezas, o tubarão-duende tem um focinho alongado e dentes que saltam para frente quando ele ataca. É raro de ser visto, mas quando aparece, parece um fóssil vivo vindo do passado. O pepino do mar rosa. Sim, esse é o nome. Ele parece um alien gelatinoso com nadadeiras e luz própria. Flutua pelo fundo como se fosse um fantasma colorido em câmera lenta. Essas criaturas vivem em um mundo onde a luz não chega, a pressão é imensa e a comida é escassa. Mesmo assim, elas evoluíram com formas e estratégias tão incríveis que parecem saídas de outro planeta, mas estão todas aqui, no nosso oceano. Na natureza, fugir é uma arte. E tem animal que leva isso a um nível bizarro. Eles literalmente soltam partes do próprio corpo para sobreviver. Parece exagero, mas funciona. E o mais impressionante, muitos ainda regeneram o que perderam como se nada tivesse acontecido. A campeã dessa habilidade é a lagartixa. Quando se sente ameaçada, ela simplesmente solta o próprio rabo. A cauda cai no chão e continua se mexendo sozinha, como se tivesse vida própria. Isso distrai o predador por preciosos segundos, enquanto a lagartixa escapa. Depois de um tempo, ela regenera a cauda. A nova nunca fica exatamente igual, mas cumpre o papel. É como perder uma peça para não perder o jogo. Outro mestre do truque é o polvo. Se um tentáculo é agarrado, ele pode decidir largar o braço inteiro. E não é só isso. O tentáculo continua se mexendo sozinho por um tempo, dando a impressão de que o bicho ainda está ali lutando. O polvo aproveita o caos, solta tinta e foge. Mais tarde, regenera o tentáculo perdido como se fosse mágica. É uma verdadeira fábrica de reposição de partes. Os caranguejos também usam esse recurso. Se uma pata é agarrada, eles têm a capacidade de soltá-la totalmente, como quem diz, pode ficar com isso, tô indo embora. E funciona. Ao longo do tempo, com as trocas de carapaça, a pata cresce de novo. Em alguns casos, eles até priorizam regenerar patas essenciais antes das outras. Tem ainda o pepino do mar, que leva essa estratégia para um nível grotesco. Quando está em perigo, ele literalmente ejeta parte das próprias vísceras. Sim, ele joga parte dos órgãos para fora. Isso não só confunde o predador, como o afasta por completo. E depois, o pepino simplesmente regenera tudo de novo. É como se você jogasse o fígado fora para escapar de um assalto e depois crescesse outro. Alguns peixes tropicais soltam escamas ou até pedaços de pele ao serem atacados. É como se deixassem um pedaço do corpo nas garras do predador para conseguir escapar inteiro. É rápido, visualmente confuso e dá certo. Já certas lagartas e insetos soltam espinhos ou pelos quando tocados. Esses pelos podem ser irritantes ou simplesmente assustadores para quem tentou comer. Essas defesas parecem saídas de um filme de ficção, mas são reais, e mostram como a natureza não economiza criatividade quando o assunto é sobrevivência. Às vezes, perder uma parte é a melhor chance de salvar o todo, e alguns animais fazem isso com maestria e regeneram o que perderam como se fosse só mais um dia normal no ciclo da vida. Alguns animais parecem tão felizes que a gente jura que estão sorrindo para a câmera, mas a verdade é outra, eles não estão sorrindo coisa nenhuma, é só o jeito do rosto deles, um truque da natureza que engana até o olhar mais atento. E o melhor, quanto mais fofo parece, mais curiosa é a explicação, começando pelo rei da simpatia, o quokka. Esse marsupial da Austrália ficou famoso como o animal mais feliz do mundo. Parece que está sempre de bom humor, com um sorrisinho no rosto e pose de selfie perfeita. Mas esse sorriso é só o formato da boca dele. É anatômico, fixo e não tem nada a ver com emoção. Inclusive, quokkas são super territoriais e podem até morder se sentirem ameaçados. Outro clássico é o golfinho. O rosto dele tem aquele sorriso curvado natural que engana muita gente, mas diferente dos humanos, o golfinho não expressa emoções com o rosto. Aquele sorrisão continua igual mesmo quando ele está em estresse, doente
ou preso em cativeiro. Por isso, em aquários ou shows, as pessoas acham que ele está bem, quando na verdade não está. O axolote é um show à parte. Parece um personagem de desenho animado, com carinha de bebê e aquele sorrisinho calmo que conquista qualquer um. Mas o axolote não sorri. Aquela expressão é o resultado da estrutura da mandíbula e dos olhos. Ele pode estar totalmente parado, sem emoção nenhuma, mas o rosto continua igual, fofo, inofensivo, encantador. E um detalhe curioso, ele mantém feições juvenis pela vida inteira, o que deixa tudo ainda mais mentiroso. O bicho preguiça também entra nessa lista. O rosto dele tem uma expressão que parece tranquila, feliz, quase zen. Só que isso é pura ilusão. A forma dos olhos, da boca e a lentidão dos movimentos criam esse efeito. Mas a realidade é que ele está apenas existindo. Inclusive, a lentidão não tem nada a ver com preguiça, é uma adaptação metabólica para sobreviver com pouca energia. As tartarugas, especialmente as marinhas, às vezes parecem estar dando um sorrisinho discreto, mas de novo, é só a curvatura da boca e a posição dos olhos. Elas não conseguem mudar a expressão facial, então mesmo se estiverem cansadas, estressadas ou em perigo, a carinha simpática continua ali. Esses animais são um lembrete de que nem tudo é o que parece. A natureza é cheia de ilusões fofas, e o sorriso deles é só mais uma. Bonito, encantador, mas 100% sem emoção. Ou seja, fofo sim, feliz, a gente nunca vai saber. Você está caminhando perto de um rio, tudo calmo, até que um lagarto se levanta nas duas patas traseiras e sai literalmente correndo sobre a água. Não, você não está tendo uma visão bíblica. Esse é o basilisco, ou como muita gente chama, o lagarto Jesus Cristo. E ele não é nenhum milagre. É pura engenharia da natureza. O basilisco desenvolveu um jeito de atravessar lagos e riachos sem afundar, e tudo graças a uma combinação perfeita de leveza, velocidade e pés gigantes. Ele corre tão rápido, com movimentos tão precisos, que cria pequenas bolsas de ar a cada passo. Os dedos longos e escamosos se abrem como paletas e batem na superfície com tanta força que a água nem tem tempo de engolir. É como se ele pisasse em trampolins líquidos, transformando o impossível em rotina. Mas o mais legal é que ele só faz isso quando está em perigo. Ele não sai desfilando sobre a água por vaidade. Quando sente uma ameaça como um predador ou um humano curioso demais, ele simplesmente dispara, usando esse superpoder como rota de fuga. E o que parece um espetáculo mágico, na verdade é um exemplo perfeito de adaptação. Um animal que descobriu uma nova forma de escapar, explorando um território que a maioria dos predadores evita, a superfície da água. No fundo, o basilisco nos lembra de algo simples e poderoso. Às vezes, o caminho mais seguro é aquele que parece impossível. Basta confiar no impulso e correr. Enquanto outros animais cantam, dançam ou lutam para conquistar um par, tem um pássaro que prefere fazer design de interiores. Ele não canta bonito, nem tem penas chamativas, mas quando chega a época do amor, ele constrói uma verdadeira instalação artística no meio da floresta. Esse é o pássaro jardineiro. E quando eu digo jardineiro, não é força de expressão. Os machos dessa espécie constroem uma espécie de cabana com galhos, folhas e gravetos. No centro, eles montam um corredor cuidadosamente simétrico, com um espaço interno só para recepcionar possíveis pretendentes. E aí começa o verdadeiro espetáculo. Ele decora o chão com tudo que conseguir encontrar: sementes coloridas, pedrinhas, flores, frutas e até objetos humanos, tampinhas, pedaços de plástico azul, canudinhos, cacos de vidro. Mas não é bagunça. Cada item é cuidadosamente posicionado de acordo com cor, brilho e simetria. Ele sabe que precisa impressionar. O mais louco, cada macho tem um estilo. Tem pássaro que prefere tudo azul, outro que prefere enfeitar com frutas vermelhas. Alguns criam ilusões de ótica, usando perspectiva, posicionando objetos pequenos mais perto da entrada e maiores mais ao fundo, para parecer tudo maior. Sim, o pássaro jardineiro entende de proporção e estética. Se uma fêmea gostar da arte, ela entra na estrutura. E bom, o plano deu certo, mas se ela não gostar, ela vai embora. E o macho começa tudo de novo, ajustando a decoração, tentando melhorar. Esse comportamento mostra algo fascinante, que nem sempre vence o mais forte ou o mais bonito. Às vezes, vence o mais criativo. E no mundo dos pássaros, o amor também pode ser conquistado com bom gosto e arquitetura.
Você está tranquilo na floresta quando escuta um estalo seco, parecido com uma pipoca estourando, mas não tem nada no chão, só um pequeno besouro se defendendo do jeito mais insano que a natureza já inventou. Esse é o besouro bombardeiro, e sim, ele explode, mas não como você está pensando. Ele não voa pelos ares em 1000 pedaços. A explosão dele é interna, química e controlada. O que ele faz é criar uma verdadeira bomba viva dentro do próprio corpo. Lá dentro, ele carrega duas substâncias separadas, peróxido de hidrogênio e hidroquinona. Quando se sente ameaçado, ele mistura os dois em uma câmara especial. A reação é imediata, temperatura de quase 100 graus Celsius e uma rajada de gás e líquido superaquecido sai disparada pelo abdômen. O resultado, um jato químico que literalmente queima o inimigo. E mais, o besouro consegue mirar. Ele gira o abdômen com precisão e atira como um canhão em miniatura. Cada disparo faz um barulho característico, tipo um estalo, que pode ser ouvido até por humanos próximos. Esse mecanismo não só assusta, como machuca. É eficiente contra formigas, aranhas, sapos e até pássaros. Poucos predadores encaram um segundo encontro. E tudo isso vem de um inseto que mal passa dos 2 centímetros. Uma verdadeira fábrica de química explosiva ambulante. O mais impressionante, ele faz isso várias vezes seguidas, recarregando o corpo como se fosse um spray defensivo. O besouro bombardeiro não tem presas, garras ou veneno, mas mostra que o segredo da sobrevivência pode estar na criatividade e em saber a hora certa de explodir. Imagine viver entre 2 mundos, um onde a luz dança sobre a água e outro onde tudo é sombra e silêncio. Agora imagine enxergar os dois ao mesmo tempo. Isso não é ficção científica, é o dia a dia do peixe de 4 olhos. Apesar do nome, ele não tem 4 olhos de verdade, mas os 2 que tem são divididos, como se fossem duplos. A parte de cima do olho vê o que está acima da superfície, o céu, predadores aéreos, reflexos. A parte de baixo enxerga o que está submerso, possíveis presas, perigos aquáticos, o fundo turvo. 2 campos de visão completamente diferentes, processados ao mesmo tempo. Um olho, 2 realidades. Esse peixe passa a maior parte do tempo na linha d'água, metade submerso, metade exposto. É como se ele vivesse na fronteira entre 2 universos, sempre atento ao que acontece em cima e embaixo. Ele é uma sentinela entre mundos, mas não para por aí. A estrutura especial do olho dele não só divide a visão, mas também corrige a refração da luz, aquela distorção que acontece quando você põe um canudo dentro de um copo. Enquanto nossos olhos ficam confusos com a água, os dele ajustam o foco automaticamente. É um truque de adaptação tão avançado que parece ter sido projetado por um engenheiro, não pela evolução. O peixe de 4 olhos é um lembrete elegante de que a natureza sabe ser mais criativa que qualquer ficção. Ele não escolheu entre céu e água, ele ficou com os 2. Você tá andando na mata e vê uma cobra encarando você, cabeça triangular, olhos grandes e corpo em posição de ataque. O coração até dispara, mas calma, isso nem é uma cobra, é uma lagarta. Sim, uma simples lagarta. E o que ela faz é um show de atuação digno de Oscar. Essa é a lagarta da mariposa Hawk, e quando se sente ameaçada, ela se transforma, levanta a parte da frente do corpo, enche o pescoço de ar e infla uma espécie de capa, com padrões que imitam perfeitamente a cabeça de uma serpente. Os olhos falsos, a postura agressiva, os movimentos, tudo simula uma cobra pronta para atacar. O truque é tão bom que funciona com pássaros, pequenos mamíferos e até humanos. Predadores desistem na hora, porque quem, em sã consciência, vai morder uma cobra? Mas na real, por trás da encenação, ela é inofensiva, vive de folhas e passa os dias se camuflando entre galhos. A transformação em cobra é só defesa, um disfarce momentâneo para garantir que ela possa continuar seu caminho até virar mariposa. É um lembrete perfeito de que nem toda ameaça é real e nem toda fraqueza é falta de poder. Às vezes, sobreviver é saber interpretar o papel certo na hora certa.